Olá, signo de Leão, seja muito bem-vindo à primeira leitura de vocês aqui do canal Flor de Lótus. Meu nome é Natália e eu vou fazer a leitura intuitiva e atemporal para os leoninos, os quais eu amo muito. Gostaria de pedir para vocês, se gostarem da leitura, deixar um like, deixar um comentário para que seja entregue o vídeo para mais pessoas, para que esse canal possa crescer. Faz poucos dias que eu comecei a gravar vídeo para cá. E caso vocês gostem, por favor, deixe um comentário, nem que seja um emoji, para que o vídeo suba, tá bom? E que mais pessoas possam se conectar aqui comigo também. Eu já embaralhei as cartas, eu vou usar aqui o tarô. E se preciso, eu vou usar também o oráculo Lenormand, tá? Boa sorte para vocês, leoninos, que a leitura ajude vocês com aconselhamento, direcionamento para alguma questão. Tudo que cai aqui na mesa eu vou passar para vocês, tá? O que nós temos para os leoninos que chegaram até essa leitura? Leoninos, signo de Leão, o que eles precisam saber, direcionamento, conselho, o que a espiritualidade quer dizer para os leoninos que chegaram até aqui? Por favor. Cinco de paus. Mais uma, por gentileza. 4 de espadas. 6 de paus. Mais uma, por favor. Outro 5. 5 de espadas. Leão, já consigo ver aqui 6 de espadas, mais uma. Vou tirar mais uma e eu já falo com vocês. A temperança. Bom, Leão, ontem eu fui fazer a leitura de vocês, que eu ia postar o vídeo ontem, mas eu tive um probleminha aqui com a câmera e eu fui fazer a leitura hoje novamente. Porém, não mudou muita coisa. Eu até fiquei bem impressionada agora. Até porque a energia que abre a mesa de vocês começa com esse 5 de paus, que me fala muito de conflito. E esse conflito, desde ontem que eu tô tirando as cartas para os leoninos, eu vejo que é um conflito interno. É algo que você tá lutando ou para melhorar, ou alguma dificuldade financeira no trabalho. Aí você vai ver, colocar dentro do que você tá passando, tá? Até porque, por ser uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, mas essa energia tá bem forte aqui desde ontem, para vocês. Esses conflitos que eu vejo aqui não estão te deixando enxergar além, não tá conseguindo te deixar ver as possibilidades que você tem, seja na área profissional, amorosa, material. Alguma coisa aconteceu aqui que tá fazendo você ter, tipo, como se fosse uma guerra interna, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, e você está extremamente cansado, Leão. Eu vejo um cansaço por estar lutando tanto. E quando vem essa carta aqui do 4 de espadas, me fala que você precisa descansar sua mente, você precisa se recuperar, porque essa carta aqui também me fala de cura. E quando você começar esse processo de cura, você vai começar a celebrar a vitória naquilo que você está buscando. Essa carta aqui é uma carta de celebração, é uma carta de vitória. Ele tá com os louros da vitória na cabeça. Essa carta saiu para vocês ontem também. E essa carta fala muito de a pessoa se superou, mas ela tá sobre um cavalo. É como se ela tivesse vindo de uma batalha cansada, mas ela venceu. É essa sensação que eu tenho em relação à energia de vocês. O 5 de espadas, debaixo do 5 de paus,
me fala que por mais que essa luta, até por ser de espadas, confirma muito essa luta interna. De algo que você achou que muitas vezes poderia estar certo, algo que você achou que estava tudo bem, mas não estava, porque aqui me mostra tipo uma vitória. Esse homem que está em pé, é como se ele tá sorrindo, olhando para os outros que perderam, sabe? É como se você achou que algo tinha dado certo e no final isso não deu certo, e isso fez com que vários conflitos internos começassem a te consumir, a te perturbar, ao ponto de não deixar você descansar, a ponto de não deixar você conseguir prosseguir naquilo que você estava fazendo. Mas o As de Espadas vem trazendo um novo início, vem trazendo um novo começo aqui para vocês. O As de Espadas é uma carta de... Todo As, né, na verdade, é uma carta de começo, né? É uma carta que vai trazer clareza mental. Uma nova ideia ou alguma verdade vai aparecer. O As de Espadas me fala muito nesse sentido, assim, de clareza mesmo mental, porque aqui toda a energia que eu tenho sentido na sua mesa é o mental. Você está se permitindo não ver as coisas com clareza, porque você está preso nessa energia desses conflitos internos. Então, Leão, esse novo começo vem para você, mas a partir do momento que você começar a se curar, a descansar, a começar a confiar e descansar, porque as coisas melhoram a partir do momento que a gente se permite esse descanso, colocar os pensamentos em ordem, fazer algo para que você se sinta melhor mentalmente, às vezes até procurar ajuda, não sei, isso não é para todos, tá? Mas me veio aqui agora procurar uma ajuda especializada, para quem for, procure, porque a clareza mental é que faz a gente começar a se movimentar novamente. Quando a gente não tem clareza, a gente pode estar até com o corpo legal, mas se a mente não tá boa, nada vai para frente. E aqui depois veio o arcano maior da temperança. A temperança me fala muito de moderação, empatia, e essa empatia que eu vejo aqui é de harmonia também. Essa empatia eu vejo você para você mesmo, sabe? Você começar a se olhar e ter um pouco mais de paciência com você mesmo. Porque às vezes, quando a gente está nessa energia, a gente começa meio que a se cobrar, a gente se cobra muito. E você precisa encontrar esse equilíbrio novamente, porque essa carta é uma carta de equilíbrio. E a partir do momento que você reencontra esse equilíbrio, ela veio até aqui debaixo do 6 de paus, esse equilíbrio que você encontra faz com que você comece a vencer, às vezes não vencer em algo material, mas começar a vencer a si mesmo, que é muito mais difícil, né? Porque quando a gente está com a energia baixa, quando a gente está com muitos problemas, a gente parece que não consegue ver luz no fim do túnel e tudo parece muito mais difícil do que é. E essa carta vem pedindo para que você tenha paciência, equilíbrio, para que você consiga sair dessa energia de conflito mental. O que mais temos para Leão? Fala para mim sobre esse 5 de espadas, a força, o arcano maior número 8. Sobre o As de espadas, o carro, outro arcano maior. Sobre a temperança, por gentileza. O que vem para Leão? 8 de paus. 2 oitos aqui na terceira fileira e um 7. É bem sobre o que eu acabei de dizer para vocês. E aqui no fundo do deck, o que a gente não consegue ver, né, que se diz, o arcano maior do mundo, que me fala de realização de desejo. Você tem sonhos para realizar, Leão? Tem certeza? Porque a partir do momento que a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. E você tem sonhos aqui grandes para realizar. E quando vem a carta do mundo no oculto, é que esses sonhos são possíveis ser realizados, só que com essa turbulência mental que você está passando, você não está conseguindo enxergar, você não consegue ver.
Porque tudo que cai no oculto é aquilo que a gente não vê. Aqui, ó, o Cavaleiro de Copas. 10 de paus. O 10 de paus me fala aqui desse fardo pesado que você tá segurando, mas eu tô vendo aqui que você tá resistindo, sabe? E a carta da força vem me falando também sobre isso, que você tá resistindo, que você tá sendo forte, que você tá lutando contra esse leão, principalmente mental aí, que tá te atormentando. E você tá tentando de todas as formas sair dessa energia que tem te atrapalhado. E aqui pede muito que você tenha coragem, que você tenha controle interno, que você tenha compaixão com você mesmo. Isso aqui é uma carta de coragem. Você precisa ter coragem para pegar nesse leão, porque aqui, ó, é uma mulher segurando um leão. E mesmo assim ela vai e segura esse leão. Então você precisa ter essa coragem, ter esse controle interno. Esse leão não é um leão físico, algo palpável, mas é algo da sua cabeça que tem te atrapalhado. Que a sua leitura aqui para mim está toda voltada para esse lado. Às vezes você passou alguma dificuldade financeira, às vezes você está passando alguma dificuldade no relacionamento e isso tem te deixado ansioso, ansiosa, depressiva, com pensamentos acelerados. Você não consegue tomar uma decisão, você não consegue ter coragem para sair de uma situação ou de um lugar, você não consegue sair de um relacionamento que não tá te levando para frente. E em seguida vem aqui o arcano do carro, que é uma carta de movimentação, que você precisa se movimentar. Seja o que for que estiver acontecendo, você precisa se movimentar, porque essa carta, além de ser uma carta de movimento, é uma carta também de progresso. O carro me fala que vem um progresso na sua vida, mas você precisa ter determinação. E aqui também me fala sobre triunfo sobre as adversidades. Ou seja, você vai conseguir passar por isso. Mas como veio a carta da força antes do carro, você precisa ter força, autocontrole para que você consiga seguir em frente e chegar nessa energia aqui do carro que vai te levar além, que vai te fazer progredir, que vai te fazer conquistar aquilo que você está buscando. Ou simplesmente sair de uma situação que tem te deixado mentalmente exausto. Exausta. Quando eu falo exausto aqui, tá, gente? Tô falando no geral, homem, mulher. E essa situação tem te deixado exausto. E é a mesma energia que eu senti ontem na hora que eu tirei as cartas do vídeo que eu perdi. Aqui a carta do 8 de paus é uma carta de movimentação rápida. A partir do momento que você sai dessa energia de conflito interno, de conflito mental, seja lá qual for o conflito que você está passando, as coisas vão mudar e vão mudar rapidamente. O que está te travando é o que você tem pensado. O que está te travando é o que você tem deixado te dominar. Você tem dado poder a pensamentos que não estão te levando a lugar nenhum. Para isso, você precisa se curar internamente. A cura não é algo rápido, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas mesmo durante esse processo da cura, você precisa começar a fazer movimentações para que você comece rapidamente a colher os frutos daquilo que você vem planejando. Tendo sabedoria, paciência, cuidando de si mesmo, olhando mais para si. Eu vejo aqui leoninos que não estão olhando para si, que estão olhando para os problemas ou que estão olhando para os outros e sempre se coloca em último lugar e sempre faz a coisa para o outro e não faz para si mesmo. E aí a cabeça fica um turbilhão a qual você parece que você não consegue sair. Suas energias ficam estagnadas, mas aqui pede uma movimentação rápida mesmo. Porque essa carta aqui vem falando que as coisas vão acontecer rapidamente. Mas a partir do momento que você ter esse autocontrole, essa coragem para seguir em frente, seja saindo de um lugar que está te consumindo, seja saindo de uma relação que está te consumindo.
Pode ser aqui problemas familiares, me veio aqui. Com pessoas que meio que estão te travando, sabe? Te deixando mentalmente cansado. Porque esse progresso está vindo na sua direção. Eu vejo esse progresso vindo na sua direção. E a carta do mundo no fundo do deck me fala que você está procurando realizar coisas, mas não está conseguindo, porque você está se deixando dominar por uma energia de pensamentos ruins. Sabe aqueles pensamentos, aqueles conflitos internos que faz a gente acreditar que nada vai dar certo, pra mim nunca nada dá certo, pra mim meus relacionamentos não vão pra frente, o trabalho não vai pra frente, sabe essa energia? Você precisa sair dessa energia. Mais alguma coisa pra Leão? Leoninos? 10 de espadas. Aqui tem um sofrimento. Essa carta saiu ontem também. Aqui tem um sofrimento de algo que deve estar assim, te deixando... Deve não, aqui eu sinto que te levou para um lugar o qual você nunca nem imaginava que iria, sabe, de dor. Mas aqui é um 10, não existe 11 de espadas, aqui é um 10. Se aqui é um 10 de espadas, essa dor, esse sofrimento, tem tudo para ficar para trás. É como se chegasse ao fim aqui. O 10 é o fim desse sofrimento. Mas é o fim desse sofrimento a partir de você fazer as coisas que eu venho falando aqui durante a leitura. Controlar o seu emocional. Mais alguma para Leão? É o fim de uma dor, de uma incerteza. Veio as 3 cartas seguidas. Sobre esse fim, esse 3 de espadas me fala muito aqui de uma dor profunda. Foi o que eu falei no 10 de espadas, é uma dor. É uma dor que precisa ter fim para que você consiga progredir. Porque elas vieram bem debaixo da carta da força e do carro. Então essa dor é o que não está te fazendo andar para frente. E aqui quando vem o 2 de espadas, o 2 de espadas me fala muito aqui de uma escolha que você precisa fazer. O que você escolhe, Leão? Continuar nessa dor, continuar nessa energia, ou tentar, ou lutar com todas as forças, com todas as suas forças, para sair dessa situação que você se encontra. Gente, essa leitura não é para todos. Eu tô sentindo assim uma leitura para algumas pessoas, tá? Que precisavam ouvir isso. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas incertezas? O que você tem medo que te deixa parado, indecisa, para fazer uma decisão, para tomar uma decisão, para seguir adiante? Tem algo que está te deixando parada, sentada, vendada, sem conseguir enxergar com clareza aquilo que você precisa fazer para sair dessa dor. Muitas vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas, não quer abrir mão de algumas pessoas, mas se é um lugar, se é uma pessoa, se é a gente precisa às vezes ter coragem para sair, para a gente poder se salvar. Parar de salvar o outro e começar a olhar pra gente, tomar decisões que vão fazer a gente ir em frente. A leitura já tá ficando um pouco longa, mas eu precisava realmente entender. O que mais vem para Leão? Conclusão da leitura de Leão, por gentileza. Uma carta tentou virar aqui, não virou. Se for para voltar para mesa, gente, ela tava no fundo do deck. Eu mostrei para vocês e ela veio para mesa. O mundo. Todas essas movimentações, todas essas decisões, toda essa coragem que você precisa tomar te leva a isso, que é a conclusão da sua leitura. O mundo. O mundo é uma carta de realização de sonhos,
Sabe aquela coisa assim, eu achei que eu não era capaz, mas eu consegui? O mundo vem dizendo que você é capaz, que você consegue sair dessa energia, que você consegue sair dessa situação e que você consegue realizar aquilo que você quer. E o que está te faltando para realizar as coisas que você quer é tomar as decisões que precisam ser tomadas. Porque essa carta aqui, além de tudo, ela é uma carta de transformação, ela é uma carta que faz a gente entender que tudo é possível quando a gente tem força, quando a gente consegue enxergar aquilo que precisa ser visto. Ela é uma carta de conclusão, né, de plenitude. Para alcançar essa plenitude, muitas coisas aqui precisam ficar para trás. Tá bom, Leão? Espero que você tenha gostado da leitura. Se toda essa leitura ressoou com você, por favor, deixa aqui no comentário para mim. Se você gostou da minha forma de fazer a leitura também, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Eu ainda não tenho os dias fixos para cada signo, mas eu vou estar sempre fazendo toda semana uma leitura para cada um, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.